Olá, bom dia, Lilian. Bom dia, Marta. Bom dia a todos. Tudo bem? Tudo ótimo, tudo ótimo. Bom dia a todos. Para quem não me conhece, eu sou a Marta Soares, sou advogada e mediadora de conflitos. E eu faço um trabalho junto com a Lilian, que é psicóloga e vai se apresentar. Um trabalho necessário na área do direito hoje, principalmente no direito de família, que é a área que eu atuo, que é em relação a essa convivência, pais, filhos, casal, crianças, e tudo isso que vem acontecendo hoje, né, Leila? Essa guerra dos sexos que a gente está vendo aí e que é totalmente prejudicial, tanto para homens quanto para mulheres, quanto para as crianças, né? E é disso que a gente vai falar hoje. A gente vai falar especialmente sobre as crianças no meio disso tudo, né, Lilian? Então, eu passo a Exatamente. palavra para você se apresentar. Então, meu nome é Lilian Tescaroli, eu sou psicóloga, trabalho com constelação familiar há uns quase 20 anos, trabalho com autoconhecimento dentro da psicoterapia. E a gente entende, né, o quanto é importante essa relação dos pais com os filhos, mesmo diante de uma separação, a importância da gente tratar com respeito tanto a separação quanto a relação com os filhos. E na hora da dor, na hora da ferida, de um dos dois feridos, do casal, ou os dois feridos, na hora da raiva, muitas vezes a criança sofre as consequências, não é? E porque fica com raiva, uma parte fica falando da outra, o pai falando mal da mãe, a mãe falando mal do pai, e isso vai desestabilizando demais o filho. E olha, eu tenho casos de adultos, de pais que se separaram quando já tinha 18, 20 anos, e ainda assim, quando a separação não é uma separação saudável, como é esse caso, os filhos ficam afetados, mesmo já maiores, em alguns casos. Então, é muito importante a gente cuidar, né, com equilíbrio, que é o trabalho que a gente faz, eu e a Marta, não é? Quer falar, Marta, um pouquinho do seu trabalho? Não, me chamou a atenção o que você falou agora a respeito, né, quando já são filhos adolescentes ou até saindo da adolescência, que ainda assim guardam, acabam levando para a vida o trauma de um divórcio litigioso, né? Afeta demais. A gente vem do sistema do paterno e materno. E isso tem um peso muito grande. Então, quando um dos lados fica mal falado, né, descaracterizado, porque a mãe fala teu pai não presta, ou vice-versa, a mãe fala tua mãe, o pai fala tua mãe não presta. Imagina uma criança ouvindo isso. Vou chegar lá nos maiores, mas vamos começar pela criança. É como se eu ficasse com uma metade minha que não serve, não é? Para a criança, é como se metade dela não está funcionando, porque está falando mal do meu pai, daquele que me deu a vida. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque sistemicamente desequilibra o filho. Lá na frente vai desequilibrar esse filho, porque ele tem pai e mãe. Muitas vezes, um dos genitores realmente é inadequado, é perigoso, é agressivo, é violento. É verdade. Às vezes, um dos genitores realmente são pessoas danosas mesmo. E aí não dá para conviver com esse genitor. Isso também é uma realidade, né? Ok, eu não posso conviver com meu pai ou com a mãe, que às vezes é doente, às vezes tem uma doença psiquiátrica, também inadequada, não é? Eu não posso muitas vezes viver com eles, porque sim, tem uma questão importante ali acontecendo, mas eles me deram a vida, né? Então eu tenho uma mãe, tenho um pai e sigo minha vida, muitas vezes nesses casos mais extremos, não podendo conviver, mas eu tenho uma mãe e um pai que têm avós, que tiveram pais também, que tiveram, não é, bisavós, tem todo um sistema que vem deles. Às vezes aquele genitor não é adequado, mas e o restante do sistema familiar? Será que também não é? E normalmente a gente anula tudo.
Então, se minha mãe não é adequada porque ela tem uma doença, porque ela tem uma questão, ninguém presta, né, daquele sistema, a gente anula tudo. Ou vice-versa, o pai. O pai não tem problema, entre aspas, não presta, né, na linguagem vulgar, porque não é isso, a gente sabe. Então, também, nada serve ali daquele sistema, a gente joga tudo fora. E a gente vê o quanto isso afeta a criança, o filho, né? Então, essa é uma questão, assim, que a gente tem que cuidar. Eu tô com raiva, e voltando, eu tô com raiva do meu marido, da separação, não é? O meu marido tá com raiva de mim por alguma questão do casal. A gente tem que ficar na relação do casal e não deixar para o filho ou filha, né? Os filhos, esse peso, né? Porque a situação em si já é difícil. Piorar o quadro para os filhos é muito mais complexo. Essa já é difícil porque o filho ele já percebe tudo aquilo que está acontecendo ali no ambiente, ainda que a gente não passe isso diretamente para ele, né, Lilian? Aquela aura toda ali de discórdia, ele já está sentindo. Então você imagina se eu chego com um peso direto e jogo em cima dessa criança, né, ou desse adolescente. Isso. É uma coisa terrível, terrível. É. Ô Lilian, eu queria só fazer, eu ia falar isso antes, acabamos entrando no assunto, né? Muito bom. É que aqui eu vou falar para ficar bem esclarecido. A psicóloga aqui é você, né? Então você trabalha direto com essas crianças, esses adolescentes, sabe? Aí tudo que está acontecendo ali na cabeça deles. O meu trabalho, no meu trabalho, eu trabalho com os pais. Então eu pego ali aquela ponta do iceberg, né? Que chega para mim lá nas audiências, ou numa conversa, numa consulta jurídica, né? Então, eu falo aqui a partir do que eu vejo dos pais nas audiências, tá? Então, não são, para ficar bem esclarecido, a gente não está falando de ideologias, não estamos entrando em debates que estão fora aqui da nossa realidade, pelo contrário, a gente fala do que a gente vive no nosso dia a dia, né? Por quê? Porque é importante nos dias de hoje a gente olhar um pouquinho, tanto para dentro da gente, quanto para dentro do nosso contexto de vida. Tirar um pouquinho o olhar lá de fora, né, de tudo que está acontecendo e olhar para o que está acontecendo aqui. Aprender a observar o que é que está acontecendo aqui dentro da nossa casa, dentro do nosso ambiente, né? E nesse caso aqui eu vou falar do que acontece dentro do meu ambiente de trabalho, assim como você, né, Lívia? Exatamente. Então, assim, hoje o que eu vejo nas audiências, né, que chegam para mim é uma confusão, assim, de papéis, né? Tanto do pai quanto da mãe. Os papéis estão se perdendo muito dentro do relacionamento. E aí, quando chega no momento de uma separação ou de um divórcio, a gente se depara com uma guerra de acusações ali. É tudo culpa do outro, né? E aí é onde o conflito se instala, porque eu não consigo olhar para mim e enxergar, não, eu tinha esse papel aqui, ok, cumpri uma parte muito bem, a outra não cumpri tão bem assim, e foi a parte que contribuiu para o conflito que chegou, que está chegando aqui nessa separação. Ok, e está tudo bem, somos seres humanos, né? E isso está muito difícil de ver hoje, né? Hoje o que a gente vê são trocas de acusações. É isso que você vê também no consultório que afeta as crianças? Exatamente. Tem uma frase sistêmica que a gente fala: eu deixo com você a sua parte e tomo para mim a minha parte. Então, o que você está falando é muito certo. Todos têm a sua parte. Eu tenho a minha parte de responsabilidade, tanto no sucesso quanto no término da relação, assim como o outro também. Não tem a culpa é de um, a culpa é do outro. Os dois têm uma interação ali positiva e negativa, né, para ter encerrado a relação, né? Então é isso mesmo. E é muito importante ter um advogado com essa consciência, com esse olhar diferenciado, com esse olhar de mediar tudo isso.
né? De cuidar desses clientes que estão chegando tão feridos, tão machucados, e não instigar mais raiva, não é? Mais dor nas partes ali. Então, é muito especial esse momento, porque as pessoas já estão tão feridas, tão machucadas, tão assustadas, porque é um novo mundo que vai se abrir agora. Uma nova vida que vai se abrir. E ainda sentir o apoio de um profissional, né, que vai ajudar nesse processo, é muito especial, né? É, Eu acho que é nova era mesmo, é a visão de novo mundo, assim. a gente chama do novo direito, né? Isso, Porque que é o direito humanizado, onde entra toda essa parte da mediação, da conversa, de ampliar o olhar, ter uma visão sistêmica, como você diz, né? Ampliar o exatamente. olhar para o contexto daquela família, né? Quem vai ser Isso. afetado, além daquele casal. E até porque também, Lilian, as pessoas muitas vezes chegam julgando que o juiz é a pessoa responsável para decidir sobre como vai ser a vida daquele casal daqui para frente, daqueles filhos, né? Daquele sistema de parentalidade. E na verdade não é o natural. O natural é que a gente consiga tomar as decisões pela nossa própria vida, né? Então você vê saindo decisões assim padronizadas, que muitas vezes não vai funcionar para aquele sistema. E aí, por que não funciona para aquele sistema? Porque aquelas pessoas não foram capazes de tomar aquelas decisões, elas não cumprem, simplesmente assim, e se transforma novamente numa guerra de acusações, né? Porque um não faz, porque o outro aliena, né? Então, é muito complicado, muito É muito. complicado. É muito complexo. É uma situação social, política, tem muita coisa envolvida aí, é até delicado, porque tem muita coisa envolvida, mas é uma falta de preparo também, né? Tanto dessa mãe, muitas vezes, que tem uma maternagem muito precoce, como desse homem que não se sente responsável pelo filho que está sendo gerado. Se está sendo gerado, é responsabilidade das duas partes. E mesmo que não queiram casar, porque também muitas vezes é precoce, muitas vezes não estão prontos, mas vamos nos responsabilizar por esse ser que está chegando no mundo, na medida que der, mas dois sempre é melhor do que um sozinho, não é? Mas é como se ainda a gente tivesse uma cultura de que o homem não tem que se responsabilizar, né? E fica toda a sobrecarga em cima da mulher. E claro que faz muita falta, faz diferença, claro, tem um apoio. Volto a dizer, mesmo que não precise casar, muitas vezes o casal não estava preparado para casar. E eu acho até temerário, né? Ah, engravidei e vou casar, então vamos casar. Não necessariamente. Se o casal tiver Ah, alinhado para isso, ok. Se não tiver, ok, não precisa casar, mas temos uma responsabilidade. Um ser que está chegando no mundo e que tem que ser cuidado. Então, essa consciência ainda não é plena, né? Por muitos fatores, como eu falei, social, político, educacional, né? Essa parcela aí da população não tem acesso, né? E sim, também acontece em outros níveis sociais que também muitas vezes o jovem, o masculino ali não quer assumir, né? Que aí teria até outros recursos e também não se sente responsável, como se só fosse a parte feminina, não é responsável, não é. Como eu falei no começo, o serzinho, nós somos gerados pela mãe e pelo pai, pelo masculino e pelo feminino. Então a gente vem dos dois sistemas. Mesmo o pai nunca se apresentando, eu tenho o DNA desse pai. Não é? A gente tem, mesmo que eu nunca tenha visto esse pai na minha vida, tem gente que nem sabe quem é o pai, porém, a gente carrega o DNA, a genética desse pai e desse sistema familiar. Então, é muito sério, né? É muito importante a presença, mesmo que não tenha muito o que oferecer, mas só de estar ali, não é? O que pode oferecer já é muito. E a responsabilidade, parece que, né, que ainda nós seres humanos ainda não aprendemos direito de para a hora certa de gerar um filho.
nós ainda não temos essa, como seres humanos, né? Muitas pessoas, enfim, esse cuidado. Você trouxe uma coisa muito importante, né, que eu quero frisar de novo, que não quando a gente diz de mães criando sozinhas, né, a gente não está falando necessariamente que elas deveriam estar casadas com esses pais. Não é disso que a gente está falando, né? Deixar isso bem claro de novo, né, Lina? Você trouxe muito bem. A gente está falando da presença paterna, né, na vida da criança, não necessariamente na vida da mãe da criança, né? A gente está falando Isso. de apoio paterno e está falando também da presença na vida do filho, o que está deixando de trazer como reflexo dessa presença para aquele filho, né, que está ali vivendo só com a imagem do feminino ao lado dele, né? Ainda que É. seja um feminino que dá conta de tudo ali, né? Mas está faltando alguma outra coisa, não é, Lilian? Ou eu estou falando besteira? Não, perfeito. E principalmente quando existe essa possibilidade e a mãe exclui, né? Muitas vezes o pai desaparece, o pai some, o pai morre, e aí é a outra variável aí, não é? Mas muitas vezes a criança tem essa possibilidade e a mãe exclui. A mãe atrapalha, né? Como a gente ouve aqui o tempo todo no consultório, não é? Ah, no dia que eu fui pegar a criança estava doente, a mãe não entregou. A mãe vai dando desculpas. Ah, ou agora ela tem uma festinha, então fica em casa. Vai dando desculpas, quais sejam, para o pai não acessar o filho, né? E isso vai desestimulando muitas vezes o pai. Tem pais que são mais ali incisivos, insistentes e não se deixam abater, mas outros ficam confusos diante disso. Cada vez é uma história e não se posicionam, não é? E a criança vai perdendo a oportunidade. Ué, a educação é dos dois, então se a criança está doentinha, está tratada, o pai cuida também, né? Mas, na verdade, muitas vezes a gente vê que é desculpa para vai arrumando situações para o pai não se aproximar da criança. Então, e isso vai afastando. Então, assim, é uma situação que o pai podia estar participando, mas a mãe vai esfriando. Às vezes é o contrário também. Às vezes o pai vai esfriando a aproximação da mãe, não é? Mas, via de regra, muitas vezes a criança, a maior parte das vezes a criança está mais com a mãe, e aí a mãe vai esfriando esse encontro. Aí a própria criança vai perdendo, muitas vezes, a vontade de encontrar o pai, porque a gente fala sistemicamente que a criança fideliza, né? Ela acaba sendo fiel a um deles, porque ela está convivendo ali com a mãe, por exemplo. Então, ela vai fidelizando a mãe. Por amor à mãe, mãe, se você está sofrendo, se ele te fez mal, então eu também não quero conviver com ele. Muitas vezes a gente vê essa dinâmica, né? A criança está, por amor à mãe, fidelizada. Você está chorando, ele te fez sofrer, então eu também não quero ver meu pai. E isso é Uhum. muito difícil, porque é o marido que fez a esposa sofrer, né? Muitas vezes não é com a criança. Ele continua sendo o pai dessa criança, né? Então, isso é muito complicado. Outra situação que a gente vê com muita recorrência, e é uma dinâmica inconsciente, mas a gente percebe, o pai sai da família, a mãe coloca aquela filha, pode ser filha ou filho, no lugar do marido, né? E muitas vezes aquilo fica um peso para a criança, mas a criança vai crescendo naquele lugar, né? Ele assume ele ou ela, não é uma questão de gênero do filho, é uma questão da a mãe na fragilidade dela coloca esse filho, essa filha no lugar do pai. E aí esse serzinho vai crescendo fora de lugar. E isso atrapalha demais a vida dessa criança, porque ela tinha que estar olhando para a vida dela, cuidando da vida dela, e não preocupada com a mãe. Ai, minha mãe não está bem. Ai, minha mãe não sei o quê. Isso acontece também com muita frequência. Sistemicamente, desorganiza demais. A mãe, que fica fragilizada, que também não tem força para ir plenamente para a vida, porque fica vitimizada. E esse filho que vai crescer enfraquecido também. Depois com dificuldade em algum lugar de ir para a vida. E nas situações mais extremas, vamos dizer, muitas vezes é aquele filho que vai ficar com a mãe ali nem casa, que a gente vê, né? Tá com 50, 60 anos e tá lá com a mãe.
Porque muitas vezes, claro, tudo tem exceção, a gente não pode colocar tudo como uma regra absoluta. Cada caso é um caso, a gente tem que olhar sempre com respeito para as pessoas. Mas muitas vezes isso acontece. Aquela pessoa que casou com a mãe ou com o pai, né? E não sai de casa, ficou lá, né? Está envelhecendo lá. É muito sério. Eu já vi muitos casos assim. É como se a pessoa já tivesse formado a família dela, né? Antecipadamente, né? Exatamente. Ela não tem força para sair para realmente formar uma nova família e seguir em frente, né? Exatamente, né? Se ela está casada com a mãe ou com o pai ali, né? Porque tanto Uhum, faz gênero, tanto do filho quanto dos pais. Às vezes é o pai que fica viúvo ou separado, e um filho também fica ali nessa dinâmica, né? Então, uhum, não é uma questão de gênero nesse caso, é uma questão de entrar, como a gente fala, entrar no lugar errado, que é uma lei sim, sistêmica, isso, hierarquia. Os filhos vão para a vida, vão para frente. Se eu fico aqui emparelhado, no sentido de estar no lugar do pai ou da mãe, né? Eu não vou para a vida, eu estou no lugar errado. E aí, isso me tira a força. sim, Então, sim. é muito sério, né? Seríssimo, né? É uma vida que deixa de ser vivida, se a gente for pensar num exemplo mais radical, né, Lilian? É uma Hum, vida que deixa de ser vivida, né? uhum, Agora eu queria falar um pouquinho do que eu vejo nas audiências, né? Você trouxe essa questão da convivência, né? Que muitas vezes o pai é cerceado ou muitas vezes o próprio pai não tem esse interesse. Então eu vou trazer como está sendo isso no judiciário, nas audiências que eu faço. Veja bem, não tem nenhum estudo estatístico e aqui a gente não estou pendendo para nenhum lado, né? Que fique muito bem sim, explicado. sim. Mas existe uma regra hoje, que é um padrão, não é nem uma regra, é um padrão hoje, que é o seguinte: o pai ele chega desinformado na audiência no momento do divórcio, né? Então, o que que ele, tanto o pai quanto a mãe, o que que acontece? Eles confundem o que é convivência com o que é guarda, então confundem, não sabem Hum, do que se trata uma guarda compartilhada, uma guarda unilateral, e não sabem diferenciar tudo isso do que é uma convivência com o filho. Então, o pai chega numa audiência aceitando, ele já chega aceitando ver o filho a cada 15 dias, sábado e domingo, quinzenais. O que que acontece? No mês inteiro, um mês de 30 dias, esse pai vai estar com esse filho 4 dias. E ele não se dá conta disso. Por quê? Na cabeça dele, essa é a regra. O que na verdade não é. E é isso, esse é o meu trabalho diário, e incansável, de explicar sempre. Espera aí, funciona assim, assim, assim. Você tem toda a liberdade do mundo de reivindicar a convivência com seu filho. Não existe nenhuma regra quinzenal. Essa regra vai existir se você deixar o juiz decidir por você, isso. né? Isso é o que eu vejo, tá, Lilia? É o básico, assim. E o que que eu vejo muito também? Hoje, existe uma corrente de homens que estão muito conscientes do papel da vida deles de pai, né? Do papel da vida deles na vida do filho. E esses homens, sim, reivindicam a convivência maior com a criança. E aí a gente tem uma barreira. Porque se de um lado você tem a maioria dos homens desinformados achando que existe um padrão de convivência quinzenal, do outro lado você tem as mães confortáveis nisso. Então, na cabeça delas, tudo bem, é quinzenal, é o padrão, eu quero seguir o padrão. E quando vem um pai que é mais consciente, que já sabe o que ele quer, ele encontra uma barreira. Em muitos casos, ele encontra uma barreira do lado da mãe para conviver mais tempo com essa criança. E isso é muito triste de ver, porque não existem motivos. Assim, os motivos são: não quero me comunicar o tempo todo com essa pessoa, né? Esse é o maior problema que a gente enfrenta hoje com os casais, porque se você der uma olhada de 5 minutos nas redes, na internet, você vai perceber que existe uma polarização sendo muito, como que eu vou dizer,
muito incentivada entre homens e mulheres. Os ataques estão sendo muito incentivados. E aí você vai para uma audiência onde é a sua vida que está em jogo, é a sua vida, o seu modo de viver que está sendo questionado ali. Você, ao invés de olhar e observar como é que é a sua dinâmica, como é que ela pode ser transformada, eles olham para fora. E aí lembram daqueles ataques todos, né? E falam, não, é meu direito daqui, é meu direito dali, e não conseguem se entender. Então, é uma coisa. Por isso que a gente traz essas conversas, né, Lilian? Porque a gente precisa trazer para essas pessoas, gente, não se trata de uma batalha, né? São Isso. vidas. Perfeito, porque aí fica cada um com a sua dor no seu umbigo e não consegue olhar que tem um ser ali, algo maior, que é o filho. Alguns casais conseguem passar pela dor em prol do amor pelo filho, mas é mais difícil mesmo. A maioria fica na sua dor, e como você bem colocou, não quero falar com o outro lado. Né? Não quero ter que ficar me conversando com o outro lado. Claro, porque é doído mesmo. Se eu tenho que falar com o outro, me remete a muita coisa. Mas eu tenho que estar mais preparada, aí a terapia, as ajudas que existem por aí, não é? Para buscar esse lugar de estar mais fortalecida, fortalecido, para poder, não é? Ajudar esse serzinho que está em construção. Porque eu já sou adulta, mas e esse ser que está crescendo? Né? Não tem o mesmo repertório, o mesmo recurso que eu. E mesmo assim, nem eu tenho, eu como ser, pessoa, não é? Também estou imatura. Aliás, a gente fala, né? Quando a gente não está maduro, que é metade, mais da metade da humanidade, enfim, precisa do juízo, né? Exato. Porque quando o casal é maduro, faz acordo, né? Uhum. É consensual. As brigas vêm pela nossa imaturidade emocional. Né? Exato. Eu não estou preparada, não dou conta, não sei lidar, e aí começam os atritos. Aí precisa de alguém de fora, né, do juiz, para poder mediar algo que a gente não está dando conta. Né? Então, é por conta das nossas dores, que muita coisa poderia ser realmente mediada num trabalho de mediação organizado, estruturado e acabou. Mas tem que ir para um litígio, tem que ir para uma situação mais difícil, porque não se tem muitas vezes maturidade emocional para lidar. E a criança é o que vai sofrer a consequência. A gente tem que perceber também que a criança, ela amadurece, ela cresce numa velocidade muito mais rápida, né, do que os adultos amadurecem. Então, por exemplo, 3, 4 anos na vida de uma criança equivale a décadas, às vezes, na vida de um adulto, né? É, Ela vive tudo com muito mais intensidade. Então, a perda é muito maior quando ela tem um pai ou uma mãe que não conseguem conviver, né? é. Você sabe que eu tive um caso que me tocou bastante, né? Que é um caso, assim, até a gente pode até pedir a opinião das pessoas sobre isso, né? Porque eu também fiquei assim, sem saber muito bem. Esse era o caso de um pai que ele estava muito consciente do papel dele de pai. E eles estavam se divorciando, e esse pai ofereceu uma pensão bem generosa, ele próprio, né? Foi lá, tomou a iniciativa, entrou com o pedido de regulamentação, de visitas, de guarda, ofereceu uma pensão generosa. E o que que ele queria? Ele queria dividir muito bem o tempo com a filha, né? Não metade, também porque prejudica a rotina da criança, mas em tempo maior do que esses finais de semana quinzenais. Uhum. E a mãe não aceitou, de forma alguma. O problema é o seguinte, e eles não tinham nenhum problema de comunicação, não, viu? Tava uma comunicação muito boa, muito respeitosa, educada. A questão que essa mãe colocou é que o pai mora numa cidade ao lado da cidade que ela mora. Então, para ele pegar a criança e levar no dia seguinte para a escola, ele teria que pegar a estrada e ficaria meia hora, pegaria ali meia hora de estrada.
E isso era um incômodo para a mãe, porque ela não queria que a criança pegasse estrada, uma criança de 5 anos, né? Pegasse a estrada, ali meia hora de estrada, 2, 3 vezes por semana, para ser levada e buscada na escola pelo pai. E a gente não conseguiu chegar no consenso em relação a isso, né? Eu não sei os motivos desse pai morar numa cidade ao lado e não na mesma cidade da criança. Mas assim, eu achei uma pena. Então, o que eu falo quando a gente tem a oportunidade de orientar, né? Procure morar perto da sua criança, né? É, Por quê? Porque aí você não tem motivo nenhum para não ver o seu filho na hora que você quiser. Não ficar com seu filho, pegar ele na escola, buscar na escola, no momento que você quiser. Então, eu oriento sempre muito, muito assim: olha, coloque a criança como centro, observa essa criança, veja o que que ela precisa. Quanto mais tempo você está com ela, mais você vai poder observar o que ela precisa, o que ela gosta. Na hora de tomar uma decisão, essa decisão vai ser muito mais assertiva, porque você sabe que a criança precisa, sabe do que ela gosta. E está ali do lado, né? Você leva seu filho na escola e busca a hora que você quer. Eu fiquei assim bem tocada com esse caso, porque eu via que era uma necessidade muito grande daquele pai, né? Que isso. não vai Que ser a gente, atendida por um tempo. é o que a gente fala, que pena que essa criança não vai poder estar convivendo mais com esse pai. Realmente a gente não sabe os motivos, tal, mas é uma pena, assim, né? Eu tenho um caso que o pai se separou da mãe e não, enfim, por dificuldade dele, especialmente, sim, eu não conseguia se comunicar direito com a mãe, o suficiente só para a parte logística da vida da criança. E essa criança, que já é um pré-adolescente, já estava causando, né? Começou a causar, porque ele percebia que ficou uma cisão. A mãe de um lado, o pai do outro, nunca mais ele conseguiu ver esses pais juntos, nunca mais ele conseguiu ver esses pais interagindo razoavelmente juntos. Eles não brigavam, mas ficou uma coisa muito silenciosa, não é? E aí o menino aprontou, teve lá uma questão na escola, a mãe propôs, vamos conversar nós três para poder alinhar, o pai negando. Só que aí teve uma situação muito gravíssima na vida do pai, de uma outra pessoa da família dele lá, que teve uma situação muito drástica, aí impactou o pai. Aí o pai resolveu conversar, então fizeram uma reunião num restaurante, não precisa nem nada, né, num lugar público, mas os dois, pai e mãe, porque continuam sendo pai e mãe, né? Então essa dificuldade, aí alinhou, aí o menino pela primeira vez em anos conseguiu ver esse pai e essa mãe falando coerente juntos com ele, como era lá atrás, no passado, que depois teve uma ruptura brusca e nunca mais, né? Era o que ele estava precisando, só que para isso ele precisou causar na escola, né? Foi suspenso na escola para poder impactar esses pais, para eles poderem se unirem. E é isso. É sobre o filho, não é sobre o casal, não é ela tá pedindo para ver ele, não é isso, é para falar do filho, né? Sim, sim. Então é E a dificuldade, esse pode filho falar, vai chamar a atenção de alguma forma, né, Lina? claro, né? Era só para ser visto pelos pais de novo Sim, e não de sim, uma forma cindida, como estava sim. acontecendo, a mãe falando, o pai falando, aí põe terceirizando, aí é o psicólogo, é não sei quem, é não sei o que lá, mas esse pai, essa mãe, que é a essência, não estavam lá, só terceirizando, não terceiriza, vai chamar psicólogo, não, para, chega de chamar psicólogo, vão lá vocês dois olharem e falarem com essa criança, era tudo que o menino queria, Olha só. né? Olha, Então, não, mas olha que interessante isso que você falou, né? Vai um lado, fala com a psicóloga, vai o outro, fala com a psicóloga e acha que um terceiro sempre vai resolver o conflito, o problema da família, né? E esquece de olhar e observar e enxergar aquela pessoa que é a responsabilidade deles e que eles podem ter o contato direto, né, Lina? claro, fui eu mesma que orientei. Eu sou psicóloga, mas eu falei, eu que orientei. Agora, para de terceirizar. Vamos lá, vocês têm que se olharem e resolverem isso, né? E foi o que Sim. aconteceu.
sim, Mas precisou ter loucura. outras situações drásticas para este pai conseguir ter força de ir lá falar e alinhar sobre o filho. É. Você sabe que, deixa eu ver nosso tempo aqui. Olha, a gente tem 5 minutinhos. Tá, só vou contar esse caso de uma audiência que eu acompanhei, que me tocou bastante também. Um casal, né? Um ex-casal, né? O pai vivendo fora do estado e a mãe em outro estado com a filha. E quando eu entrei nessa audiência, eu me deparei com a filha, a menina de 16 anos, na audiência, né? E não pode, audiência de mediação ou qualquer audiência, né? O menor não pode estar lá, né? É com os pais. E aí, quando eu questionei, o advogado disse que eles tinham pedido autorização e o juiz autorizou que a garota participasse da audiência. Até hoje eu não entendi por quê que ela precisava participar daquela audiência, mas ok, o juiz autorizou, a gente faz, né? E eu vou te falar, aquela mãe, ela estava com tanta mágoa represada durante anos. Eles estavam separados, a garota estava com 16, eles estavam separados há pelo menos uns 14 anos. E toda aquela mágoa represada naquela mãe esse tempo todo. E esse processo, era um processo de alimentos, ele já estava se estendendo para 6, 7 anos, se eu não me engano. Olha que um processo de alimentos, 6, 7 anos rodando. E aí eu despendi bastante tempo nessa audiência, porque eu tomo muito cuidado quando tem um pai, um filho, ainda que seja um filho maior de idade, né? A minha condição é outra. Eu tenho muito cuidado com essa relação pai-filho, mãe-filho. E aí foi muito lindo, porque o próprio advogado, eram advogados parceiríssimos, assim, ótimos. E eles próprios me perguntaram: a senhora quer que a gente saia e deixe a senhora conversar com eles? Falei, gente, seria maravilhoso, né? Porque aí sim as partes se abrem, elas se revelam, né, Lilian? É. Né? E assim eles fizeram, e eu conversei com eles. E essa mãe, ela precisava despejar muita mágoa e eu não pude deixar ela fazer isso ali, porque a filha estava lá. Então, né, eu não podia fazer isso. Então, o que que eu fiz? Eu pedi para a garota conversar com o pai, né? E eu percebi que quando o pai viu a garota na audiência, não está fazendo julgamento nenhum de que ele é bonzinho, malzinho, não é nada disso. A gente está falando aqui de comportamento corporal, né? Quando ele viu essa menina na audiência, foi um brilho nos olhos desse pai, um sorriso de orelha a orelha, né? E palavras de amor para essa filha. E quando a filha foi conversar com ele, ela sim despejou toda a mágoa que ela tinha ali. Que eu não sei de que forma foi colocada essa mágoa também durante 14 anos nessa menina, né? E ela despejou tudo aquilo e nós conseguimos resolver tudo, a parte prática, né? Porque a parte psicológica teria que ser através de você, né, Lívia? Agora, sim, uma coisa que me chamou a atenção é que durante a audiência, eu fiquei sabendo que essa menina, ela estava em depressão profunda, tomando remédios potentíssimos, e ela tinha tido uma tentativa de suicídio uma semana antes dessa audiência. Falei, gente, mas como que uma pessoa traz essa menina para uma audiência dessa, nessas condições de saúde mental, né? Esse foi um caso drástico, assim, que eu peguei e que a gente conseguiu conversar. Talvez tenha sido bom para ela colocar para fora, conversar ali com o pai, ainda que tenha sido numa audiência judicial, ao invés de ser numa terapia, né? Uhum. E, Mas para você ver o que acontece. é, então, e é bem o que você está falando, é perfeito, porque é o exemplo que eu falo da fidelização sistêmica. Ela, fidelizada à mãe, tomou as dores da mãe, não é? E é isso, eu não quero estar na vida, porque se eu tenho que odiar a outra parte, fica difícil estar na vida. E outra, só dela querer participar da audiência é sinal do quanto ela está envolvida com isso.
do quanto ela está mobilizada, olhando, vamos dizer, para esse casal e de novo não olhando para a vida dela. Aí ela fica sem força de ir para a vida, né? E a mãe, nessa dinâmica de vitimização, muitas vezes é inconsciente, porque a mãe não deseja o mal para o filho, não é? Mas muitas vezes nessa dependência emocional, coloca essa filha para ser parceira ali, né? Para me apoiar junto, porque a mãe também não ia deixar, permitir que fosse para audiência, que é assunto dos adultos, né? É assunto entre os adultos, entre os pais. Então, dá para ver o quanto a gente fala de enredamento sistêmico, o quanto essa menina está enredada sistemicamente. E isso tira a força da vida. E aí a depressão, enfim, ela não tem força para olhar para a vida dela. Isso é claro, o resto, as dinâmicas aí que estão acontecendo, eu não sei. Mas isso para nós é isso, é um fato, né? E é uma pena, porque É enfraquece uma pena, demais, né? é uma pena. É uma pena. Ô, Lilian, eu vou falar aqui um pouquinho dos nossos projetos, bem rapidinho, porque já passou um minutinho do nosso horário, e aí a gente encerra, tá bom? Como vocês estão vendo, então, qual é o nosso trabalho aqui? O nosso trabalho é juntar o direito com a psicologia para evitar grandes traumas durante o divórcio, ou depois do divórcio, ou para evitar até mesmo um divórcio, se for o caso, né, Lilian? É. Então, o que que a gente faz? Eu, como advogada, eu criei o Instituto Verbo paralelo à minha atividade de advocacia, onde a gente tem alguns programas, né? Eu trabalho com programas de mindfulness, programas de comunicação, e junto com a Lilian, eu e ela fazemos o programa Convergir. O que que é o programa Convergir? É a nossa menina dos olhos, né, Lilian? Esse programa é totalmente vivencial, prático. Ele é composto de 4 encontros, onde a gente vai abordar a comunicação, a constelação familiar, orientações jurídicas e domínio emocional. Tudo isso para quê? Para que, em cima de todos esses pilares, você possa ter uma conversa saudável, adulta, madura, com seu companheiro, sua companheira, seu noivo, sua noiva. Para quê? Para que vocês possam decidir juntos como é que vocês querem tocar a vida de vocês, como é que vocês querem proteger os filhos de vocês, como é que vocês querem guiar as crianças, os adolescentes pela vida, que são responsabilidade de vocês. Então, a gente tem esse projeto, nesse projeto também está incluído essas conversas aqui, que orientam as pessoas, e a gente convida vocês para participarem, chamar lá no direct do nosso Instagram, vou deixar todos os arrobas na descrição, todas as redes sociais, minha, da Lilian. E sintam-se à vontade para chamar no direct. Eu acho que tem o WhatsApp também, o meu WhatsApp está lá, o da Lilian, chamar no WhatsApp para saber um pouquinho mais. Ou do nosso projeto, do nosso programa Convergir, que serve tanto para noivos ou casais que estão pensando em entrar numa união estável ou num casamento, para se orientarem antes. Qual é a melhor forma de partilha de bens para que lá na frente vocês não tenham problemas? Qual é o melhor sistema de convivência? Como que eu posso me comunicar com essa pessoa para que no dia a dia a gente possa ter conversas saudáveis e claras, até mesmo em relação a questões jurídicas, né? E convido vocês, então, para chamar a gente lá, tanto para esse projeto, para esse programa, quanto para o nosso trabalho, o meu de direito de família e o da Lilian de psicologia. Lilian, pode complementar seu trabalho. Não, é isso mesmo. Qualquer dúvida, o que vocês precisarem, estamos à disposição para orientar. E é isso, nesse trabalho que a gente faz juntas, a gente aumenta o nível de consciência, de entendimento sobre a vida, não é? Limpando as questões emocionais, liberando traumas infantis que a gente carrega. Então, ajuda demais aí eu falo de um outro lugar para a relação. Ou para a separação ou para a relação, mas a gente vai com uma outra maturidade. Isso traz mais leveza para a vida, para a gente, né? Então é muito bom Exatamente. poder trabalhar isso, né, Marta? Muito bom. Tá bom.
Pessoal, muito obrigada. Lilian, obrigada. Nosso próximo Agradeço. tema ficou um monte de coisa aqui que eu queria trazer. A gente pode falar depois sobre a guarda, os efeitos dessa guarda psicologicamente na criança e para os casais também. Vamos conversando, tá bom? Combinado. Beijo, Até obrigada. mais. Até a próxima. Beijos. Até. Até.